cada vez mais mortes diárias e hospitais lotados, especialista defende fechar tudo no país por 21 dias. Médicos e cientistas se dividem sobre adotar o fechamento total e também sobre fechar a escola. A população pode ajudar no combate à pandemia com o uso de máscara e trabalho em casa. Com o aumento das internações pela Covid-19, ao mesmo 12 estados aumentaram as medidas de restrição, na tentativa de frear o avanço do vírus, de acordo com o balanço da Fiocruz. 17 capitais têm ocupação de UTIs acima dos 80%, e a pressão sobre os hospitais deve aumentar ainda mais nas próximas semanas e também preocupar a circulação de novas variantes do vírus, como a de Manaus, que o estudo preliminar já mostraram ser mais contagiosa. Para evitar a disseminação ainda maior do coronavírus e o colapso do sistema de saúde, especialista defende ação mais rigorosas do que as medidas tomadas por governadores e prefeitos pelo país. O tamanho da restrição varia. Os médicos cientistas ouvidos pelo Estadão se divide, por exemplo, sobre o fechamento das escolas diante o agravamento da pandemia. Parte defende até o lockdown. O Brasil já tem quase 253 mil mortos pela doença, e segundo país com mais óbito acumulou dificuldades no enfrentamento da pandemia, com a falta de coordenação nacional no combate à doença, a baixa testagem e a defesa de remédios sem eficácia contra o vírus por autoridades, incluindo o presidente Jair Bolsonaro. A dificuldade de cumprir o isolamento social e os protocolos de higiene, com o uso de máscara e veto à aglomeração, também foram barreiras. Perguntamos aos especialistas o que o governo e a sociedade devem fazer agora para conter o problema. Lê as opiniões. Neste momento é fechar tudo. Como não temos governo federal, a decisão de lockdown é de pelo menos 2 semanas, deve ser tomada pelos estados de acordo com o clima que estão vivenciando neste momento. Eu fecharia tudo que quero, que as escolas retornem, mas fecharia tudo, pois tudo indica que estamos diante de um colapso. Além disso, neste momento também não existe jeito de salvar a economia, é preciso salvar a saúde pública. É óbvio que para fazer algo duro é imediato em uma sociedade tão desigual quanto a nossa. É preciso garantir que ninguém vai morrer de fome. A cada um tem de construir seu atendimento da crise sanitária. Eu buscar construir o seu cardápio de alternativas, home office, mudanças de horário, modal de transporte, uso de máscara mais eficazes, diagnóstico e casos a caso. Cada município e estado deve adotar medidas em função das variáveis que norteiam a decisão. Curva de transmissão, casos e ocupação hospitalar. Não tem como generalizar a recomendação para o país em caso de lockdown. É possível fechar o comércio e manter escolas abertas em todos os lugares do mundo onde medidas estão sendo endurecidas. As escolas são as últimas a serem fechadas e todos podemos colaborar. A empresa flexibilização, horários de entrada diminuindo. A presença física do funcionário e o transporte público deve ser revisto para não ter tanta superlotação. As pessoas devem deixar de ir a bares, festas e aglomerações. Enquanto não vacinarmos parte expressiva da população, vamos ter de continuar com o distanciamento, com o uso de máscara, medidas efetivas que temos que controlar a disseminação. Lockdown dual menos 21 dias. Em 18 de dezembro já havia previsão de que iríamos chegar a uma sincronia completa no Brasil com a necessidade de lockdown. Enquanto em janeiro, mas o lockdown de verdade, com fechamento de tudo que não foi essencial, é o dia inteiro.
não só das 20 ou 22 até as 5 horas, que no caso isso é toque de recolher neste momento. Não vejo outra saída que não tenha um lockdown no país inteiro por pelo menos 21 dias. A população precisa de uma mensagem que sincronize as mentes de todas as pessoas da gravidade da situação, e se catástrofe for ainda maior, o país poderá pessoas para produzir, consumir, e do interesse do empresariado preservar a vida e exigir que o governo ajude as pessoas a ficarem em casa. Fechar a escola e comércio. É necessário lockdown total em que as pessoas não circulem nas ruas, com o fechamento de comércio e escolas. Uma vez passada a fase do fechamento, pode haver reabertura segura. Para isso, precisamos de muito mais informação do que hoje. Nossa vigilância das variantes é muito fraca. Estamos em um voo cego e a sociedade para pressionar os governantes para que tome atitude que corresponde à gravidade da situação. Cada um deve procurar se proteger ao máximo possível, porque dessa forma também está protegendo a comunidade em que vive. Também são importantes máscaras e higiene das mãos, não sair de casa quando possível, evitar encontros com ambiente fechado. Medidas têm de ser coerentes. Márcio Some Bentecourt, médico do Centro de Pesquisa Clínica Epidemiológica do Hospital Universitário da USP e mestre em Saúde Pública por Harvard. Não precisa ser igual para o país inteiro, mas os estados e cidades precisam conversar para que as medidas tenham lógica. A coerência ou não funciona em caso de lockdown. Restaurantes, bares e ambientes de interação social devem ficar fechados. Comércio de venda de produtos onde as pessoas não permanecem por muito tempo. Controle de fluxo é suficiente. Escolas, pela prioridade, deveriam ficar abertas por protocolos mais rigorosos e preciso que todos colaborem, agindo conforme as medidas recomendadas. Todas as pessoas hoje, o agente de saúde, quando deixa de seguir as medidas, deixa de fazer seu trabalho. As estratégias não mudaram, nem porque temos novas variantes, nem porque está mais intensa a situação. Caso o governo coordenasse o que poderia dar certo ou deixar em home office só, que realmente precisa sair para trabalhar em horários escalonados, aumentar o fluxo de transporte público. A situação crítica e decisão crítica. Quando chegarmos a uma situação crítica, nos restam decisões igualmente críticas de lockdown. É uma delas, mas precisa ser bem implementada. O que vemos muitas vezes é lockdown de fim de semana, de 7 dias, que não afeta significativamente a curva de uma transmissão e leva à percepção de que lockdown não funciona. Precisamos somar esses esforços de restrições e fiscalizações com a participação da sociedade. A sociedade precisa entender que tem um papel ativo no enfrentamento, aderindo ao uso de máscara, ao distanciamento físico, evitando aglomerações, preconizando boas práticas de higiene. Mas a segurança no transporte, com o colapso do sistema de saúde em virtude do aumento de casos com manifestações graves da Covid que necessitam de internação em leitos de enfermaria da UTI, vários estados iniciaram medidas de controle como lockdown, que tem se mostrado necessário no sentido de tentar bloquear a circulação de pessoas para poder conter a transmissão do novo coronavírus. Acredito que o lockdown geral não teríamos no Brasil, até porque o presidente do país é o Ministério da Saúde, trabalham na contramão de qualquer coisa que fale em não ter aglomerações para a população. É preciso
Pesquisa mostra que a cepa do Amazonas do coronavírus gera mais carga viral. Pessoas infectadas com a P1 podem ter até 10 vezes mais vírus do que as contaminadas por outras variantes. Essa pode ter sido a razão que levou a cepa de Manaus a se espalhar. Um estudo coordenado pela Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz da Amazônia constatou que a carga viral de pacientes contaminados pela cepa P1 do novo coronavírus SARS-CoV-2, uma variante provavelmente desenvolvida no Amazonas e bem maior do que em pacientes com outras cepas que circulam no Amazonas. SARS-CoV-2 é o vírus que causa Covid-19. O artigo que divulga os dados da pesquisa realizada entre março de 2020 e janeiro deste ano foi assinado por 29 especialistas, mas ainda falta ser oficialmente publicado o texto. Está disponível na plataforma Research Square, que permite que os artigos sejam debatidos por especialistas antes da publicação em uma revista científica. De acordo com o estudo, a pessoa infectada com a P1 pode ter até 10 vezes mais vírus em seu organismo do que as contaminadas por outras variantes. Esse pode ter sido o motivo que levou a cepa de Manaus a se espalhar tão rapidamente pelo Amazonas. A carga viral de P1 não varia entre homens idosos e adultos de outras idades. Também não houve diferença na carga viral de homens e mulheres. Por isso, ela pode ser igualmente transmissível por qualquer pessoa acima de 18 anos. Isso é diferente do que acontece com as outras cepas, em que os homens idosos têm uma carga viral mais alta. Segundo o pesquisador Felipe Naveca, o aumento da quantidade de vírus no nariz e na garganta amplia a possibilidade de transmissão. No entanto, ter uma maior carga viral não necessariamente piora a situação da Covid-19 no paciente. A P1 teria evoluído de uma outra cepa que circulava pelo Amazonas, chamada B1.1.28. Em novembro de 2020, foi detectada pela primeira vez em Manaus em 4 de dezembro. Foi necessário um tempo inferior aos 2 meses para que a nova variante passasse a ser a causadora da maior parte dos casos da Covid-19. O problema do vírus ficar circulando há muito tempo, quanto houve também uma queda do distanciamento social favoreceu o surgimento da P1, explicou Naveca. Quanto mais o vírus circula, maiores são as chances de ele sofrer novas mutações que podem ser inclusive resistentes às vacinas produzidas atualmente para Naveca. Estudo ainda não sendo feito sobre a eficácia da vacina contra a variante P1, mas ainda não há conclusão com a Agência Brasil. Covid-19, mais de 60% dos indígenas maiores de 18 anos foram vacinados segundo o Ministério da Saúde. Já foram distribuídas doses de vacina suficientes para imunizar todos os indígenas que integram o primeiro grupo-alvo da campanha. Mais de 60% dos indígenas maiores de 18 anos de idade atendidos pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena, SASI-SUS, receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19 desde o início da campanha, no dia 18 de janeiro. A ação cumpre as especificidades da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental, ADPF, 709, ajuizada pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, APIB, que reivindica uma série de medidas emergenciais para proteger os povos indígenas da Covid-19. Segundo o Ministério da Saúde, dos 247 mil indígenas vacinados, 86,8 mil já tomaram a segunda dose. A vacinação é realizada pelas equipes multidisciplinares de saúde indígena dos 34 Distritos Sanitários Especiais Indígenas, DSEI.
O Ministério destacou que já distribuiu quantidade de vacinas suficiente para imunizar 100% dos indígenas que fazem parte do primeiro grupo-alvo da campanha e informou que, até o momento, mais de 334 mil doses foram aplicadas nessa população. A logística de distribuição das vacinas obedece ao Plano Nacional de Operacionalização contra a Covid-19 e conta com parceria do Ministério da Defesa e das secretarias estaduais e municipais de saúde para o transporte das doses até os distritos. A Secretaria Especial de Saúde Indígena, SESAI, realiza a campanha de vacinação em cerca de 6.000 aldeias. A estratégia operacional envolve 14.000 profissionais de saúde indígena. Os dados relativos às doses aplicadas e às coberturas vacinais nas aldeias estão disponibilizados no portal da Saúde Indígena e no Localiza SUS. O Ministério ressalta que, devido à inexistência de sinal de celular ou de acesso à internet nas áreas mais remotas, a dificuldade de registro imediato no Sistema de Informação do Plano Nacional de Imunizações, CPNI. De acordo com a SESAI, não foram registrados eventos adversos na aplicação do imunizante entre a população indígena. Cerca de 755 mil indígenas estão cadastrados no SASI-SUS e são atendidos pela ADPF 709. Desses, 410 mil são maiores de 18 anos e poderão ser imunizados no primeiro lote. Os 20.000 profissionais de saúde das equipes multidisciplinares de saúde indígena dos 34 DSE também receberão a vacina. As especificidades da ADPF 709 incluem todas as terras e reservas indígenas que estejam em qualquer fase de estudos à homologação do processo administrativo de demarcação da Fundação Nacional do Índio, FUNAI, informou o Ministério da Saúde. A prioridade para a população indígena é justificada por critérios epidemiológicos, modo de vida coletivo e dificuldades geográficas para acesso aos serviços de saúde. Desde o ano passado, a SESAI promove um trabalho de conscientização nas aldeias, no qual os profissionais de saúde reforçam a importância da imunização de todos os indivíduos, ressaltam a não obrigatoriedade da vacinação e reafirmam que as vacinas são seguras e têm autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, para uso emergencial. Os indígenas que vivem nas cidades ou no meio rural serão imunizados pelos serviços municipais ou estaduais de saúde, seguindo o cronograma de cada localidade, com a Agência Brasil. Proteínas do coronavírus trabalham juntas para infectar ser humano, revelam cientistas. As proteínas de espícula do coronavírus têm comportamento correlacionado, começando uma a se mover assim que outra o faz, segundo um estudo norte-americano. A facilidade de infecção pelo SARS-CoV-2 poderia ser explicada pelo fato de suas proteínas de espícula operarem de forma cooperativa, anunciou o Centro de Computação Avançada do Texas, Estados Unidos. Elas não se movem independentemente, como um conjunto de movimentos aleatórios não correlacionados, relatou Gregory Vodd, professor da Universidade de Chicago, Estados Unidos, e coautor do estudo publicado na revista Biophysical Journal. Elas trabalham juntas. Para descobrir isso, os cientistas estudaram a superfície do novo coronavírus, realizando simulações da dinâmica molecular do aproximadamente 1,7 milhão de átomos que compõem a proteína da espícula e algumas experiências adicionais. O sistema de simulação foi desenvolvido por Romi Amaro, professora de Química e Bioquímica na Universidade da Califórnia, em San Diego,
Estados Unidos, em conjunto com o método desenvolvido por VOD, conseguindo aprender com a informação dada e ir mais além na simulação da infecção de uma célula por um vírus, disse ela. A equipe descobriu que as chances de um micro-organismo se prender ao receptor ACE2, a forma mais fácil de infectar humanos, são aumentadas pela ligação entre as espículas, com uma proteína se movendo assim que outra o fizer. A pesquisa também revelou que a parte superior da espícula se desprende durante a fusão com o ACE2 da célula hospedeira, um processo que disseram nunca antes ter sido observado com um microscópio. Com a agência Sputnik Brasil. Após ataque aéreo na Síria, Biden alerta o Irã: tenha cuidado. A porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, disse a repórteres nesta sexta-feira, 26, que Joe Biden usou sua autoridade constitucional para defender o interesse pessoal dos Estados Unidos. Joe Biden disse nesta sexta-feira, 26, que o Irã deve entender sua decisão de autorizar ataques aéreos dos Estados Unidos na Síria como um aviso. Ele alertou sobre as consequências do apoio iraniano a grupos de milícias que ameaçam os interesses dos Estados Unidos na região. Você não pode agir impunemente. Tenha cuidado, disse o presidente dos Estados Unidos, segundo informações da Associated Press, AP. Oficiais do governo defenderam a ofensiva como legal e apropriada, dizendo que eles explodiram instalações que abrigavam valiosas capacidades usadas por grupos de milícia apoiados pelo Irã. A questão do ataque aéreo se tornou motivo de debate no Congresso dos Estados Unidos, principalmente após críticas de democratas. Vários membros importantes do Congresso do próprio partido de Biden denunciaram os ataques, que foram as primeiras ações militares que Joe Biden autorizou. Os democratas disseram que a ofensiva aconteceu sem autorização dos legisladores. A ação militar ofensiva sem a aprovação do Congresso não é constitucional, sem circunstâncias extraordinárias, disse o senador Tim Kaine, democrata da Virgínia. Dólar fechou em R$ 5,60 nessa sexta, subiu 2,39% em fevereiro. O mercado financeiro foi influenciado nesta sexta-feira por incertezas quanto à política de preços da Petrobras e discussões em torno de medidas do ajuste fiscal. Mesmo com a intervenção do Banco Central, BC, o dólar passou de R$ 5,60 em mais um dia de nervosismo no mercado financeiro. A Bolsa de Valores voltou a cair e teve a pior semana em 11 meses. O dólar comercial encerrou essa sexta-feira, 26, vendido a R$ 5,606, com alta de R$ 0,092, mais 1,66%. Durante a manhã, a cotação operou próxima da estabilidade, mas disparou a partir das 11h30, até fechar na máxima do dia. O BC interveio no mercado pelo segundo dia consecutivo e vendeu 740 milhões de dólares das reservas cambiais. A operação, no entanto, foi insuficiente para acalmar o mercado. No maior nível desde 4 de novembro, quando tinha fechado em R$ 5,65, o dólar encerrou fevereiro com alta de 2,39%. A turbulência também se manifestou no mercado de ações. O índice Ibovespa, da B3, fechou o dia aos 110.035 pontos, com recuo de 1,98%. No menor nível desde 24 de novembro,
o indicador caiu 7,09% apenas nesta semana e encerrou fevereiro com queda de 4,37%. As ações da Petrobras, que enfrentam um processo de troca de comando, voltaram a cair. Os papéis ordinários, com voto em Assembleia de Acionistas, caíram 3,11%. As ações preferenciais, com prioridade na distribuição de dividendos, recuaram 4,1%. Os papéis da empresa são os mais negociados na Bolsa de Valores. O mercado financeiro enfrenta tensões tanto no cenário doméstico como no internacional. No nível doméstico, além das incertezas em relação à política de preços da Petrobras, as negociações em torno das medidas de ajuste fiscal que servirão de contrapartida à recriação do auxílio emergencial influenciaram as negociações. Hoje, o relator da proposta de emenda à Constituição, PEC, emergencial, senador Márcio Bittar, MDBAC, confirmou a retirada do dispositivo que extinguiria o piso dos gastos em saúde e educação. O texto será votado na próxima terça-feira, 2. No exterior, o aumento no rendimento dos títulos públicos norte-americanos está pressionando para cima o valor do dólar em todo o planeta. Considerados os investimentos mais seguros do mundo, os papéis do Tesouro dos Estados Unidos tornarão-se mais atrativos nesta semana, o que provoca a fuga de capitais de investimentos de maior risco e a retirada de recursos de países emergentes, como o Brasil, com a Agência Brasil e Reuters. PGR emite parecer favorável à lei que libera manifestações artísticas em transportes públicos. O subprocurador-geral da República, Paulo Gustavo Gune Branco, apresentou parecer favorável à Lei 8.120/18, do presidente da Alerj, deputado André Siciliano, PT, que libera manifestações culturais no interior de transportes públicos estaduais do Rio. O parecer foi enviado ao Supremo Tribunal Federal, STF, que julga a constitucionalidade da matéria após recurso elaborado pela Procuradoria da Alerj contra a decisão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de revogar a norma. O relator da ação no STF é o ministro Roberto Barroso, em julgamento ainda sem data prevista. Em seu parecer, o subprocurador considerou que a autorização para manifestação cultural no interior de vagões e embarcações constitui mecanismo adequado à promoção dos direitos fundamentais culturais e artísticos. Ele salientou também que a iniciativa serve à proteção da liberdade de expressão artística, uma vez que assegura o seu exercício em espaço aberto ao público. A norma, sancionada em setembro de 2018, permite apresentações musicais, teatrais, de poesia e performances artísticas em geral nas estações e no interior dos trens, metrô e barcas. O horário permitido para apresentações, de acordo com a medida, é no período entre 6 horas e 23 horas nos dias úteis e entre 7 horas e 23 horas aos sábados, domingos e feriados. A norma determina ainda que o artista não pode cobrar cachê dos usuários dos transportes públicos, que podem doar valores durante as performances espontaneamente. Segundo o texto, cabe às concessionárias que prestam esses serviços criarem cadastro de interessados em realizar as apresentações. Nós respeitamos sempre o judiciário, mas tivemos que recorrer da decisão do TJRJ. Há artistas que ganham o sustento do seu dia a dia nas barcas, trens e metrô. A arte,
a música e a poesia são algumas das mais belas formas de representatividade do povo fluminense, declarou Siciliano. Apoio dos artistas. Em junho de 2019, Siciliano anunciou que recorreria da decisão do TJRJ, pela inconstitucionalidade da lei, em um encontro com diversos representantes de movimentos culturais na Alerj. Na ocasião, o poeta iguaçuano Marcos Gaioso, que se apresenta nos trens da Baixada Fluminense, falou sobre a importância de defender a lei. Poetisa, escritora, rapper e atriz, Kelly Pereira, conhecida pelo nome artístico King, contou, na época, que seu palco são os vagões do metrô do Rio. Ela disse que suas apresentações são bem recebidas pela maioria dos passageiros e não prejudicam o sossego da viagem. A arte nasce com a gente. Privar alguém de fazer arte é o mesmo que o impedir de respirar. Somos trabalhadores, enfatizou. Toffoli considera ilegal tese de defesa da honra em casos de feminicídio. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Dias Toffoli decidiu nesta sexta, 26, considerar inconstitucional a aplicação da tese de legítima defesa da honra em processos criminais envolvendo feminicídio. A decisão individual do ministro foi motivada por uma ação protocolada pelo PDT. Na quinta-feira, 5, o plenário da Corte vai decidir se referenda ou não a liminar de Toffoli. Pela decisão, a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional, por contrariar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero. No entendimento de Toffoli, a defesa de acusados também não poderá sustentar a legítima defesa da honra nas fases processuais e no julgamento do tribunal do júri. Apesar da alcunha de legítima defesa, instituto técnico jurídico amplamente amparado no direito brasileiro, a chamada legítima defesa da honra corresponde, na realidade, a recurso argumentativo/retórico odioso, desumano e cruel utilizado pelas defesas de acusados de feminicídio ou agressões contra a mulher para imputar às vítimas a causa de suas próprias mortes ou lesões, contribuindo imensamente para a naturalização e a perpetuação da cultura de violência contra as mulheres no Brasil, decidiu o ministro, com a Agência Brasil. Fiocruz aguarda neste sábado insumo para 12 milhões de doses. Segundo a Fiocruz, nova remessa do IFA complementa a quantidade de insumos necessários para a produção das 15 milhões de doses da vacina previstas para o mês de março. Uma carga com ingrediente farmacêutico ativo, IFA, suficiente para fabricar 12,2 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 é aguardada para este sábado, 27, pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz. A remessa foi embarcada nesta sexta-feira, 26, em Xangai, na China, e tem chegada prevista para as 17h50 no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. As informações foram divulgadas pela Fiocruz. Segundo a Fundação, a nova remessa, da vacina Oxford AstraZeneca, complementa a quantidade de insumos necessários para a produção das 15 milhões de doses da vacina previstas para o mês de março. O primeiro lote de IFA chegou à Fiocruz no último dia 6, suficiente para 2,8 milhões de doses, que já estão sendo processadas. As vacinas serão entregues ao Programa Nacional de Imunizações, PNI, após o deferimento do registro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, cuja análise tem seguido de forma paralela à produção. Até junho,
a fundação vai receber lotes de IFA para totalizar a produção de 100,4 milhões de doses da vacina, informou a Fiocruz. Após a chegada do IFA na Fiocruz, amostras serão enviadas para o controle de qualidade. Em seguida, serão realizados o descongelamento e o processamento final, que ocorre em 4 etapas: formulação, invasia e recravação, inspeção e rotulagem e embalagem. Na formulação, o IFA é descongelado e diluído para receber estabilizadores, que garantem a integridade e preservação do princípio ativo. Durante o processamento da vacina, são retiradas amostras de todos os lotes, que são encaminhadas para um rígido controle de qualidade interno a fim de garantir sua segurança e eficácia. Após o resultado, as vacinas são liberadas para entrega a todos os estados brasileiros, com a Agência Brasil. A ANEEL mantém tarifa de bandeira amarela para março. A agência explicou que os reservatórios das hidrelétricas estão com volume reduzido, embora tenham ocorrido chuvas recentes nas bacias do Sistema Interligado Nacional. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou nesta sexta, 26, que a bandeira tarifária permanecerá amarela no mês de março. Dessa forma, o consumidor pagará R$ 1,343 para cada 100 kWh utilizados. Em nota, a agência explicou que os reservatórios das hidrelétricas estão com volume reduzido, embora tenham ocorrido chuvas recentes nas bacias do Sistema Interligado Nacional, SIN. O valor extra das bandeiras é usado para custear o acionamento das usinas termoelétricas, que custam mais para gerar energia. Criado pela ANEEL, o sistema de bandeiras tarifárias sinaliza o custo real da energia gerada, possibilitando aos consumidores o bom uso da energia elétrica. O cálculo para acionamento das bandeiras tarifárias leva em conta, principalmente, 2 fatores: o risco hidrológico, GSF, na sigla em inglês, e o preço da energia, PLD. As bandeiras tarifárias funcionam da seguinte maneira: as cores verde, amarela ou vermelha, nos patamares 1 e 2, indicam se a energia custará mais ou menos em função das condições de geração, sendo a bandeira vermelha a que tem um custo maior e a verde, o menor. A agência recomenda que, diante da cobrança da tarifa amarela, os consumidores façam uso consciente dos aparelhos elétricos e evitem o desperdício de energia. Com a Agência Brasil. BDIS, pré-sal tem capacidade de aumentar produção de gás natural. O relatório Gás para o Desenvolvimento, Perspectivas da Oferta e Demanda no Mercado de Gás Natural no Brasil, divulgado quinta-feira, 25, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BDIS, revela que a partir da exploração e produção de novos campos na área do pré-sal, a oferta tem grande potencial de crescimento, saindo de 50 milhões de metros cúbicos por dia atualmente para 100 milhões de metros cúbicos / dia, a partir de 2030. A gerente da área de Governo e Relacionamento Institucional do BDIS, Camila Lima, disse ser necessário que se tenha acesso a outras infraestruturas, além da infraestrutura offshore, no mar, para que o gás possa chegar ao consumidor final. O preço vai afetar as decisões, sublinhou. Na parte da demanda, o BDIS percebeu que o segmento industrial pode ser a principal âncora de demanda firme pelo seu próprio comportamento, demandando gás para uso energético ou como matéria-prima.
Pesquisa feita pelo banco com um grupo de investidores industriais revelou que eles estariam interessados em consumir mais de 70 milhões de metros cúbicos de gás diários, a partir de 2030. Dá uma visão de sustentação de novos investimentos, comentou. As novas plantas representam potencial de 35 bilhões de reais em investimentos. Camila afirmou que uma questão crítica é o preço desse gás. Considerando os novos investimentos, o BNDES identificou demanda de 21,8 milhões de metros cúbicos de gás/dia de projetos que teriam viabilidade numa faixa de $4 a $6 e até acima desses valores. Termoelétricas. O estudo feito pelo BNDES analisou também o setor termoelétrico, que é regulado, mas onde se viu grande potencial com aprimoramentos regulatórios, que já estão em discussão. O potencial para 2029 das termoelétricas foi estabelecido entre 12,8 milhões e 17,6 milhões de metros cúbicos por dia. Segundo Camila Lima, são medidas importantes que podem contribuir para a integração do setor elétrico com o mercado de gás natural, incluindo a flexibilização de regras na comprovação de combustível nos leilões de energia, com aumento do horizonte de contratação de usinas termoelétricas para as 7. A demanda veicular foi também objeto de estudo do relatório. No segmento de transportes de passageiros, apresenta a vantagem de poder utilizar um mecanismo de indução a partir de licitações, estimulando a adoção de mais veículos a gás, em especial ônibus nas regiões metropolitanas. No transporte de carga, a tendência é que a adoção seja mais gradual, face à pulverização do setor. Camila destacou, entretanto, que existe grande potencial nesse segmento de transportes, com benefício à saúde pública e ao meio ambiente. A gerente do BNDES afirmou que a consolidação de um marco regulatório para o setor e o aprimoramento do ambiente de negócios são fatores importantes para aumentar a segurança jurídica e a clareza dos modelos que vão ser aplicados, além da atração de investimentos. Crédito. O BNDES lançou também o programa Gás para o Desenvolvimento, que vai atender toda a cadeia produtiva do gás natural. O programa é um aprimoramento da linha de crédito anterior BNDES Gás e destaca o apoio a pequenas e médias empresas do setor. Nesse novo programa de financiamento, o BNDES atuará em conjunto com outras fontes financeiras do mercado, atendendo oferta e demanda de gás natural, com a Agência Brasil. Defesa Civil libera 8,16 milhões de reais para vítimas das cheias no Acre. O dinheiro deverá ser usado em ações como aquisição de cestas básicas, kits de limpeza, produtos de higiene pessoal, água potável, colchões e redes e combustível. A Defesa Civil Nacional anunciou nesta sexta, 26, que começou a liberar cerca de 8,16 milhões de reais para ajudar o governo do Acre e prefeituras acreanas a mitigarem parte dos danos que as fortes chuvas dos últimos dias causaram em todo o estado. Além do governo estadual, o repasse de verbas federais contemplará as cidades de Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima e Sena Madureira. Segundo a Defesa Civil Nacional, outros municípios acreanos serão beneficiados a partir da próxima semana, quando há previsão para a liberação de mais recursos para enfrentamento às enchentes. Assinadas pelo Secretário Nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves, as 4 portarias de autorização de transferência de recursos foram publicadas no Diário Oficial da União, dessa sexta-feira. Cidade mais afetada pelas recentes inundações no estado,
Cruzeiro do Sul receberá a maior parte deste primeiro montante, 3,1 milhões de reais, segundo a portaria número 327. Em seguida vem Sena Madureira, cuja prefeitura receberá 2,3 milhões de reais, conforme estabelece a portaria número 329. Ao governo estadual, a Defesa Civil Nacional repassará pouco mais de 1,1 milhão de reais. Já Mâncio Lima receberá R$ 892 mil, enquanto a Prefeitura de Feijó estão sendo transferidos R$ 744 mil. País Informe JB Artigos Editorial Ecologia Opinião do leitor hoje na História Política Educação Justiça São Paulo Direitos Humanos Obituário Defesa Civil libera 8,16 milhões de reais para vítimas das cheias no Acre. O dinheiro deverá ser usado em ações como aquisição de cestas básicas, kits de limpeza, produtos de higiene pessoal, água potável, colchões e redes e combustível. Secongo Acre em Assis Brasil. O rio Acre já baixou mais de 3,5 metros. Agora, a preocupação maior é em Brasileia e Epitaciolândia, pois o nível do rio continua subindo. Secongo Acre por Jornal do Brasil publicado 27, Feb. 2021,082.02. A Defesa Civil Nacional anunciou nesta sexta, 26, que começou a liberar cerca de 8,16 milhões de reais para ajudar o governo do Acre e prefeituras acreanas a mitigarem parte dos danos que as fortes chuvas dos últimos dias causaram em todo o estado. Além do governo estadual, o repasse de verbas federais contemplará as cidades de Cruzeiro do Sul, Feijó, Mâncio Lima e Sena Madureira. Segundo a Defesa Civil Nacional, outros municípios acreanos serão beneficiados a partir da próxima semana, quando há previsão para a liberação de mais recursos para enfrentamento às enchentes. Mais sobre o assunto, 27 de fevereiro de 21 Defesa Civil libera 8,16 milhões de reais para vítimas das cheias no Acre assinadas pelo Secretário Nacional de Defesa Civil, Alexandre Lucas Alves. As 4 portarias de autorização de transferência de recursos foram publicadas no Diário Oficial da União, dessa sexta-feira. Cidade mais afetada pelas recentes inundações no estado, Cruzeiro do Sul receberá a maior parte deste primeiro montante, 3,1 milhões de reais, segundo a portaria número 327. Em seguida vem Sena Madureira, cuja prefeitura receberá 2,3 milhões de reais, conforme estabelece a portaria número 329. Ao governo estadual, a Defesa Civil Nacional repassará pouco mais de 1,1 milhão de reais. Já Mâncio Lima receberá R$ 892 mil, enquanto a Prefeitura de Feijó estão sendo transferidos R$ 744 mil. De acordo com a Defesa Civil Nacional, o dinheiro deverá ser usado em ações como aquisição de cestas básicas, kits de limpeza, produtos de higiene pessoal, água potável, colchões e redes, combustível, aluguel de embarcações, caminhões e caminhonetes, entre outros produtos e serviços que beneficiem as pessoas prejudicadas pelas chuvas. No total, o Ministério do Desenvolvimento Regional tem 450 milhões de reais para ajudar estados e municípios de todo o país a enfrentarem as consequências de desastres naturais como o que atingiu o Acre, onde cerca de 130 mil pessoas foram afetadas pelo transbordamento de rios que inundaram diversas partes do estado.
O crédito extraordinário de R$ 450 milhões é fruto de uma medida provisória que o presidente Jair Bolsonaro assinou na última segunda-feira, 22, em favor do Ministério do Desenvolvimento Regional. Além das águas, o estado enfrenta uma crise de saúde pública decorrente da Covid-19 e um surto de dengue. Calamidade. O Ministério do Desenvolvimento Regional já reconheceu o estado de calamidade pública em 10 cidades do Acre, Rio Branco, Sena Madureira, Santa Rosa do Purus, Feijó, Tarauacá, Jordão, Cruzeiro do Sul, Porto Valter, Mâncio Lima e Rodrigues Alves. A medida foi tomada por procedimento sumário, que ocorre em casos de desastres de grandes proporções e com base apenas no requerimento e no decreto de emergência ou de calamidade do Estado ou município. O reconhecimento federal da situação de emergência ou estado de calamidade pública permite aos governos estaduais e municipais afetados por desastres naturais solicitar recursos financeiros à União, além de permitir aos governantes adotarem medidas para agilizar o processo de contratação de bens e serviços necessários para socorrer a população e recompor serviços e obras de infraestruturas essenciais. Antes mesmo do reconhecimento da situação, é possível solicitar recursos emergenciais para ações de socorro e assistência, tais como busca e salvamento, fornecimento de materiais e kits para assistência às vítimas, enfrentamento dos desastres e apoio logístico às equipes de resposta. Segundo a pasta, os planos de trabalho de Porto Valter, Santa Rosa do Purus, Tarauacá e Rodrigues Alves ainda estão em análise e os recursos devem ser repassados na próxima semana, com a Agência Brasil. TCU e MP falam em irregularidades na compra da Covaxin pelo Ministério da Saúde. O Ministério Público, MP, junto ao Tribunal de Contas da União, TCU, pediu nesta sexta-feira, 26, a imediata suspensão do contrato assinado pelo Ministério da Saúde com a Precisa Medicamentos, fabricante do imunizante indiano Covaxin no Brasil. Em contrato firmado nesta semana, o Ministério da Saúde prevê comprar 20 milhões de doses da vacina indiana contra a Covid-19 entre março e maio. Porém, o acordo pode não acontecer. Em representação enviada ao TCU, o subprocurador-geral do TCU, Lucas Furtado, contestou a compra dos imunizantes sob diversos pontos. Ele sustenta que, mesmo sem autorização da Anvisa para realizar estudos clínicos de fase 3 no Brasil, o governo firmou um contrato de R$ 1,614 bilhão para a compra de uma vacina que não tem eficácia comprovada para aplicação no país. O subprocurador-geral também disse que o governo federal e o ministério têm dado as costas para as recomendações técnicas da comunidade científica e de respeitadas instituições internacionais baseadas em criteriosos estudos. A aquisição de vacinas ainda não testadas atrasa ainda mais a vacinação dos brasileiros e coloca em risco da vida de milhões, no momento em que enfrentamos a pior fase da doença, com o recorde de mortes diárias atingido recentemente. Cabe notar que, no momento, temos opções de vacinas, disse. O Ministério da Saúde informou que a aquisição da Covaxin permitirá assegurar e ampliar ainda mais a estratégia de vacinação dos brasileiros contra a Covid-19. A pasta do governo federal também pontua que o pagamento pelo Ministério da Saúde a cada fornecedor de vacina também está condicionado à obtenção de autorização da Anvisa para o uso do imunizante. Inspeção na Índia. A Anvisa informou que vai inspecionar a partir da próxima semana instalações da empresa Bharat Biotech,
na Índia. Com agência Sputnik Brasil. Barroso nega suspensão da PEC da imunidade, mas pede aperfeiçoamento. Proposta debatida pelos deputados amplia restrição de prisão em flagrante de parlamentar somente se relacionada a crimes inafiançáveis listados na Constituição. O ministro Luiz Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal, STF, negou o pedido do deputado federal Kim Kataguiri, de MSP, para suspender a tramitação da proposta de emenda à Constituição, PEC 3/21, que trata da imunidade dos parlamentares. Quinta, 25, o deputado pediu ao STF a suspensão da tramitação da PEC, por entender que o artigo 53 da Constituição, que trata da questão, é cláusula pétrea e não pode ser alterada. A proposta discutida pelos deputados amplia a restrição de prisão em flagrante de parlamentar somente se relacionada a crimes inafiançáveis listados na Constituição, como racismo e crimes hediondos. Ao analisar a questão, Barroso decidiu não interferir nos trabalhos dos parlamentares, mas defendeu o aperfeiçoamento da PEC, embora a proposta de emenda em discussão traga apreensão à sociedade. Penso, nessa primeira análise, que não é o caso de um controle preventivo que impeça o debate. De fato, o objeto da PEC no 3/2021 envolve mudanças nos limites da imunidade parlamentar e no procedimento de decretação de prisão e outras medidas cautelares em face de deputados e senadores. A mera deliberação em tese acerca de tais matérias não é vedada pela Constituição. Tal afirmação é comprovada pelo fato de que a redação original do artigo 53 da CF/1988 já foi objeto de alteração, promovida pela Emenda Constitucional no 35/2001. Além do que, é legítimo ter-se a expectativa de que, ao longo da tramitação, a proposta seja aperfeiçoada e desmereça o epíteto de PEC da impunidade, decidiu o ministro. A tentativa de aprovação da matéria ocorre uma semana após a Casa manter, por 364 votos a 30, a decisão do STF que determinou a prisão do deputado Daniel Silveira. PSL. Ele está preso no Batalhão Especial Prisional, GEP, em Niterói, RJ. Com Agência Brasil.